Hoje é o Dia dos Pais e eu vou dirigir uma palavra aos pais, mas o que eu vou dizer aqui não é só para os pais. Qualquer pessoa que conhece o Senhor Jesus, que quer crescer na graça e no conhecimento, é alcançado por essas verdades que eu irei mencionar a partir da vida de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, essa parte introdutória. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, esse personagem bíblico que está aqui próximo aos livros poéticos, viveu numa época provavelmente anterior a Abraão, a época dos patriarcas. Ainda não tinha sido instituído o sistema de sacrifício, o sistema sacerdotal em Israel. Se fosse posterior à chegada de Moisés, às instruções de Moisés, o oferecer sacrifícios não cabia ao pai de uma família. Mas antes, nós encontramos Noé fazendo sacrifícios, nós encontramos Abraão fazendo sacrifícios, porque já tinha a ideia de um redentor que viria morrer no lugar das pessoas, dos pecadores, para que eles pudessem ser salvos. No capítulo 19, Jó diz que eu sei que meu redentor vive. E ele expressa confiança na ressurreição. Já é uns textos do Velho Testamento que fala sobre a esperança da ressurreição. Jó foi um homem que, quem conhece a história, tem essa parte introdutória e entra um diálogo com a presença de Satanás diante de Deus. E Deus diz para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal, temente a Deus. Aí Jó levanta uma acusação, diz assim: mas também o Senhor concede um monte de coisas para ele. Ele tem riqueza, é isso, aquilo, outro. Tira essas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar o Senhor. Deus permitiu que as coisas, os bens de Jó fossem destruídos. A família de Jó, o apoio da esposa e até mesmo os amigos mais tarde. E o texto diz que Jó simplesmente disse: olha, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei, sem nada. E diz o texto que Jó adorou a Deus. Jó adorou o Senhor, mesmo perdendo todas essas coisas. E aí, quando chegam os amigos de Jó, eles tinham um pensamento de que a pessoa, se ela tivesse algum problema na vida, é porque ela tinha algum pecado.
E aí a maior parte do livro é um diálogo. Os amigos acusando Jó, e Jó acaba errando, porque ele entra no discurso dessas pessoas, e ele acaba se defendendo, querendo se explicar, e outras coisas mais. E aí no capítulo 37, Deus entra na história da conversa, e é um capítulo com um monte de perguntas, de questionamentos para Jó. Uma pergunta, por exemplo: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quem é você, em outras palavras? Aí Jó, no final, no capítulo 38, ele diz: olha, eu não vou dizer mais nada, eu vou me calar. E no final ele diz: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a história termina dizendo que Deus restituiu tudo o que ele tinha, os bens, a família e tudo mais. Mas nessa parte introdutória eu quero chamar a sua atenção para o caráter de Jó, a pessoa de Jó. A história dele causa impacto ainda hoje nos leitores da Bíblia. Quem entende a Bíblia como palavra de Deus, quem aceita a Bíblia como palavra de Deus, aprende muito com a pessoa desse homem. De modo que a vida dele é uma vida de impacto. Mesmo que nós não tivéssemos conhecido essa história, se essa história não tivesse chegado até nós, ele impactou a vida dos 10 filhos que ele tinha. 3 mulheres e 7 homens. Ele impactou a vida daquelas pessoas. A lição que eu quero destacar nesses versos é a seguinte: você pode ser uma vida de impacto. Você pode ser alguém que causa grande impacto na vida de pessoas. A começar no seu contexto mais próximo, o seu contexto familiar. E isso é útil para homem e para mulher, para pai, mãe ou nenhum desses, para qualquer pessoa. Nós podemos passar por esse mundo não invisíveis, desapercebidos. Nós podemos impactar a vida de outras pessoas. Agora, o que é necessário fazer para produzir esse tipo de impacto? Assim como Jó impactou a vida familiar dele e também, ainda hoje, causa um impacto que a gente lê quando nós olhamos para essa história. Primeira coisa, viva a verdade da palavra de Deus na sua casa. Encarne essas verdades de Deus na sua própria vida. O fato de Deus destacar que Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, isso não quer dizer que Jó era perfeito, e nem que Jó era sem pecado. O único sem pecado que pisou nesse mundo foi Jesus Cristo. E Adão e Eva no início. Mas depois de Adão e Eva, ninguém mais. Então Jó era também um pecador. Mas ele tinha uma confiança em Deus que movia o desejo, o coração dele, com a intenção de agradá-lo. E ele não era íntegro, não era reto, se desviava do mal, não era temente a Deus, por causa das pessoas que conviviam com ele. Não era para dar satisfação a algumas pessoas, não era para prestar conta para algum tipo de pessoa, mas porque ele tinha no coração a realidade de quem é Deus. E esse conhecimento de Jó não era perfeito. Ele vai ser moldado e ele está prestes a passar por uma grande experiência. Tanto é que ele vai dizer que ele conhecia Deus só de ouvir. Mas agora eu conheço de fato e de verdade. Mas eu tinha informações a respeito de Deus. Mas agora eu conheço. Então ele já confiava em Deus, depois de passar por toda aquela experiência e Deus ter restaurado a vida dele, mostra o quanto ele confiava, acreditava
no Deus da criação, como aquele que ama, aquele que cuida, aquele que dirige a vida dos seus filhos. E ele tinha como objetivo, certamente, agradar a Deus. Por isso ele se desviava do mal. Por isso ele temia a Deus, ele considerava Deus em todas as decisões que ele ia tomar, em todos os afazeres. Ele queria honrar o nome de Deus, ele queria agradar a Deus. E por isso ele era um homem íntegro, um homem reto. Não significa que ele fosse perfeito ou coisa parecida, mas ele vivia a verdade de Deus no seu contexto familiar. Quer causar impacto na vida das pessoas que convivem com você? Viva a realidade da palavra de Deus. Não tenha um discurso e uma prática que negue aquela verdade. Não fale de Deus se você não pretende viver para Deus. Muitas vezes as pessoas têm um discurso religioso no dominical, nas conversas de igreja com outros crentes, e aí quando termina o culto, ele tira a vestimenta sacra, e aí a semana dele é normal, como de qualquer um. Não mostra temor a Deus, não se desvia do mal, não tem um andar reto, não se revela uma pessoa íntegra. Quando ele vai fazer algum negócio, quando ele vai se relacionar com outras pessoas, no seu contexto familiar. Esse impacto é negativo. Causar impacto positivo, viva a verdade do Evangelho. E as pessoas ao seu redor, mesmo que você não fala, elas serão impactadas. Pedro, quando escreveu a epístola dele, no momento de sofrimento, pessoas dispersas, então algumas mulheres se entregaram a Cristo, confiaram em Cristo como Salvador, mas os seus maridos não. Mas também tinha o contrário. Alguns maridos entenderam a mensagem do Evangelho e abraçaram, e as suas esposas não. Mas aí Pedro escreve para as mulheres uma estratégia de como elas poderiam impactar os seus maridos no lar. Ele diz 100 palavras, pelo procedimento, pela postura. Uma postura que revela a presença, a pessoa de Deus, que revela a verdade de Deus. Pedro diz: seus maridos serão impactados, 100 palavras. Vocês poderão ganhá-los sem palavras, através da vida, sem se perder em argumentação, em conversas, em discursos, mas vivendo o Evangelho. Quando nós conhecemos pessoas que amam a Deus, que vivem o Evangelho, elas nos causam impacto. Jó causou impacto, porque ele estava vivendo o Evangelho, e isso era notório pelas características. Crer na mensagem de Deus, na mensagem bíblica, tem um espaço entre o que você crê e o que você vive. Você é religioso apenas? Domingão, sagrado. Segunda a sábado, profano, mundano. Impacto. Talvez você vá impactar uma pessoa, não importa. Mas se você decidir viver a verdade do Evangelho no seu dia a dia, no seu contexto familiar, Deus vai usar a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Jó tinha claramente essa verdade no coração, e ele encarnou essa verdade. Mas também outra coisa, oração.
Se você perceber aqui no final do texto que eu li, no versículo 5, né, diz que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Além dele se colocar como um intercessor entre os filhos dele e Deus, ele faz sacrifícios e ele faz essas orações. Pense um pouco na sua família, seus parentes, seus filhos, seus netos, seu cônjuge. Quantas pessoas, além de você acha que ora por eles? Se você não se colocar diante de Deus como um intercessor, um homem ou uma mulher de oração, pelos membros da sua família, poucas pessoas, além de você, irão gastar tempo orando por elas. Já pensou nisso? Você compartilha um pedido comigo ou com outra pessoa? Nós temos grupos de oração aqui na igreja. A gente tem lembrado uns dos outros no meio da semana. Alguns irmãos compartilham individualmente por algumas questões específicas. Mas certamente quem vai orar diariamente por sua família é você. E se você não se coloca diante de Deus como intercessor para a sua família, quem será? Eu ouvi de uma mãe com filhos adultos dizendo: eu oro pelos meus filhos todos os dias. Não sei se os pais fazem isso. Não sei. Quem ora por sua família? A oração é poderosa. Às vezes é silenciosa, mas o resultado é estrondoso. A oração faz muito barulho na vida de uma família. Se coloque diante de Deus. É filho? Ore pelos seus pais. É mãe? Ore pelos seus filhos. É esposa? Ore pelo seu marido. É marido? Ore por sua esposa. É pai? Ore pelos seus filhos. Vovô, vovó? Ore pelos seus netos. Mas se coloque diante de Deus como um intercessor. Jó se coloca entre Deus e os filhos. Lá na frente ele vai dizer que não tinha um juiz entre ele e Deus, mencionando o fato de que viria o justo juiz, o mediador perfeito, Jesus Cristo. Mas isso não exclui o nosso papel de apresentar a Deus os nossos familiares, de apresentar a Deus a nossa família, os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Às vezes nós somos pessoas que murmuram demais, passa muito tempo reclamando, com queixas, se sentindo isso, aquilo, outro, e pouquíssimo tempo orando ao Senhor, falando com Deus a respeito dos nossos familiares. Na oração você fala com Deus sobre a sua família. E quando você tiver oportunidade, fale de Deus para a sua família. Fale de Jesus Cristo para o seu cônjuge. Fala de Jesus Cristo para os seus pais. Fala de Jesus Cristo para os seus filhos. Fala de Jesus Cristo para os seus netos. Fala de Jesus Cristo para os seus amigos. Intercessores. Se coloque diante de Deus e diante dos seus familiares.
e coloca essas pessoas frequentemente na presença do Senhor. E você percebe que Jó fazia isso continuamente. Não era só uma coisa esporádica, né? Mas era algo que ele fazia com frequência. Preocupado se eventualmente os filhos tinham pecado. Uma terceira coisa que nós percebemos aqui, para alguém que quer impactar a vida de outras pessoas, especialmente no lar, não terceirize o cuidado espiritual da sua família. Não fique pensando que eu sou o responsável. Pastor Weber é o responsável. Não terceirize a instrução dos seus filhos, vocês que são pais e mães. Não funciona. Você é a pessoa de Deus para abençoar a vida do seu filho com a instrução da palavra de Deus. Compartilhe dessa palavra. Não pense que vai ser a escola, não pense que vai ser a igreja. Não, é você. A nossa igreja é pequena, tem uma estrutura com algumas necessidades, e uma delas é poder atender melhor as crianças. E agora está melhor, mas quando nós começamos aqui, no começo apenas uma criança, que era o Zacarias. Depois veio a Júlia, até a Helena hoje, a filha do Ricardo que chegou aqui, veio muito. Já era pequenininha, agora está moçona, bonita. Mas hoje nós temos várias crianças e tem um monte de professor se esforçando para atendê-los o melhor possível. Mais uma vez, uma senhora disse assim: pastor, eu não vou ficar aqui na igreja não, porque eu quero uma igreja grande, com a escola grande, com muitos professores. Tá bom. Mas na cabeça dela, ela estava querendo dizer para mim o seguinte: eu quero alguém para ensinar meus filhos. Agora, essa lógica é tão frágil, porque as crianças passam aqui com as professoras 40 a 50 minutos por semana. Você acha que um professor vai fazer um milagre na vida do seu filho? Ele se esforça em 40 minutos para colocar na cabeça dele verdades a respeito de Deus. E você detona a semana inteira, não vivendo o evangelho em casa. Aí. Não terceirize. Não é responsabilidade dos outros. Uma outra eu disse assim: irmã, olha, eu não vou questionar não. Fique à vontade, mas veja bem, vamos supor que fosse proibido ter escola dominical para criança nas igrejas. E aí a gente tivesse que acatar. Uma possibilidade. Ou fosse proibido congregar e nós tivéssemos que nos tornar igrejas clandestinas, nos porões, nos cantos aí escondidos aí. Não ia ter escola dominical. O seu filho ia deixar de receber instrução? Você não ia instruir? Por que você acha que a gente vai ocupar o seu lugar? Não terceirize a instrução da sua família. Vocês que são homens, que lideram os seus lares, sejam líderes também espirituais. Cuidem das suas famílias. Reúna a sua família para orar em casa. Comece uma vez por semana, até criar o hábito. Comece no momento que vocês estão juntos, pelo menos. Tem famílias que todo mundo corre, mas talvez façam uma refeição juntos. Hora de ler 2, 3 versículos, um texto bíblico e orar. Mas inclua as coisas de Deus no seu convívio familiar. Nunca terceirize essa parte. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. E você faz melhor. Você tem mais tempo de todo mundo. Não é exagero ver os homens como sacerdotes do seu lar, como pastores dos seus lares. Os ingleses, século XVIII, eles tinham um pensamento que dizia assim: olha, não a igreja estatal, a igreja anglicana,
mas os grupos dissidentes diziam o seguinte: olha, a igreja é uma grande família, a família é uma pequena igreja. A igreja é uma grande família, mas a família é uma pequena igreja. Cuidem das suas famílias. Não terceirize o ensino, a instrução. Ore por suas famílias. Viva o Evangelho. Assim vocês estarão impactando a vida dos seus familiares. Jó, eu imagino que ele acreditava que a oração de um pai poderia livrar os filhos de ciladas futuras. A presença cuidadosa de um pai poderia livrar os filhos de armadilhas futuras. Só que às vezes a gente acha que criar filhos é igual plantar girimum. 2, 3 chuvas, vai dar girimum. Agora, eu não estou desprezando girimum não, porque eu gosto, especialmente de verde, muito. Né? Mas é uma coisa fácil. Tendo um pouco de chuva, está resolvido. Mas treinar a nossa família nos caminhos do Senhor é trabalho. É trabalho. Né? Você vê esses pequenininhos, e acho que eles vão cantar hoje aqui, não vão? É lindo. São fofos. Mas no dia a dia, papai e mamãe pagam um preço alto para treinar essa turma. Ora. Eu ia fazer uma piada com Mirna, mas não está aqui. Ela ficou internada esses dias, né? Mas eu acho que quando ela lembrar de 3 meninas em casa, ela dizia: doutor, dá mais 2 dias aí, para eu poder descansar aqui. Vai chegar uma hora, não, tem que ir para casa, acabou a folga. 3. Eita, é luta, mas é bênção também. Olha aí, falávamos dela. É bênção também. Jó tinha 10. A turminha é boa, né? Já pensou? Eu conheci uma família com 11 filhos, mas eu percebi que a mãe cuidava só do pequenininho que amamentava. Os mais velhos cuidavam dos outros e só vinham as notícias para a mãe, a confusão que saía, mas eles resolviam lá. O mais velho tinha 15 e o menorzinho amamentava. Uma família de 11 pessoas. Trabalho, mas é compensador também. Né? Hoje, olhando para trás, eu falo, tenho dito isso para os meus filhos, que na posição que eu estou hoje, de vovô, é bom demais. Não tem nem saudade de ser pai. Tá? Eu tenho pena de quem é pai hoje. Pai e mãe. É muito bom. É muito bom. Mas ser pai é sinônimo de trabalho. Ser mãe é sinônimo de trabalho. É luta, mas faz parte. A sua hora vai chegar de ser vovô, vovó, espera. Agora é hora de trabalhar, porque precisa treinar. E não tem como terceirizar. Viva a verdade de Deus na sua casa. Não seja uma pessoa que só tem um discurso e tem uma prática que não condiz. Ore por sua família. Instrua a sua família. Cuide da sua família. Não terceirize esse cuidado.